Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Engenharia e CIA. Sou Michele Camargo e no vídeo de hoje eu trago um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de pós-graduação em Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais. Bom, comentando um pouquinho sobre o acoplamento magnético radial. Ele é radial porque é onde está, né, o processo dele aqui de ímãs. O acoplamento magnético não é um elemento de vedação, ele é um elemento de transmissão de torque, mas que ele acaba substituindo o elemento de vedação, por isso que eu comento dele nessa seção aqui. Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho conjunto de ímãs, né, aqui na parte do rotor, que eu peguei aqui uma animação do pessoal da Aleph, né, e os ímãs na parte externa aqui, que seria esse copo. Então, o motor está acoplado aqui atrás, faz esse troço girar, e quando, né, o sistema de ímãs entra no campo, né, de atuação, ele faz girar o rotor. E é isso que essa imagem aqui, por isso que eu gosto dela, né, que ela dá para visualizar bem. E aí, uma vez que ela gira aqui, é, faz girar o rotor. E aí a vantagem é que eu passo, ao invés de ter uma vedação dinâmica, eu passo a ter uma vedação estática aqui em cima, né? Então, do ponto de vista de eficiência, a vedação estática ela é melhor que a vedação dinâmica, em termos de vazamento residual mesmo. O que eu acabei de falar? Que qualquer vedação tem vazamento. A questão é que, às vezes, o vazamento ele é tão pequenininho que praticamente é nulo, né? Mas existe, é possível. E aí, vou falar aqui um mito, né, em relação às bombas com acoplamento magnético. O que o pessoal de área eles pensam? Ah, já que, né, o vazamento é zero dessa bomba aqui, então eu vou trocar todas as minhas posições complicadas, vou tirar selo mecânico, que tem vazamento, para um acoplamento magnético, que aí não tem vazamento. Primeiro mito, isso aumenta de fato a segurança operacional? Não necessariamente. E eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, aqui. Se você observar aqui, aqui eu tenho uma espécie de um copo, né? Esse aqui é um copo de fibra de carbono, ou fibra de vidro, não me lembro agora. E eu já peguei bombas com esse copo quebrado bem aqui nessa quina aqui. E aí o que acontece? Se eu tenho esse equipamento e ele está trabalhando com um produto químico perigoso, e eu tenho esse copo quebrado, o que vai acontecer com o vazamento de produto? Direto para o ambiente. Então, essa bomba aqui, ela não necessariamente ela é mais segura do que uma bomba com selo duplo pressurizado. E o que é um selo duplo pressurizado? Dois selos pressurizados, que é o fluido barreira, a pressão é mais alta do que a pressão de processo. A gente vai discutir isso melhor, né? Por isso que eu não estou nem mostrando aqui. A gente vai discutir isso melhor. Então, é mito. Agora, durante a operação, verdade. Durante a operação normal do equipamento, de fato, o vazamento que eu vou ter no acoplamento magnético comparado com o selo mecânico, no selo mecânico eu tenho mais. Só que a gente não pode pensar só em operação, a gente tem que pensar quando o equipamento vai dar pau também. E aí, quando o equipamento dá pau, se é um produto aqui que ele volatiza, respirou, morreu, etc., então, ó, veja bem, né, não é bem assim. Então, o que a norma API ela fala? Para esses casos que você tem acoplamento magnético, você tem que ter um sistema de contenção, para que, se caso vazar, você faz a contenção desse, desse equipamento, e aí, né, desse produto, e aí você consegue manter o grau de segurança dele. Aí você fala assim, mas eu posso ter uma vedação aqui. Pode, mas só que aí você vai ter que ter uma vedação aqui atrás na parte do eixo rotativo. Então, ou seja, você teria que ter um selo mecânico ou algum outro tipo de vedação dinâmica aqui que suporte o vazamento desse produto. E normalmente não é. A vedação que você tem aqui é só para sujeira. Né? Então, fica aí digamos, o alerta aí. Tome cuidado que não é bem assim. Né? O acoplamento magnético é bom, é legal, mas não é tudo isso. Outro ponto também, que é importante em relação ao acoplamento magnético, é que ele aqui, ó, você pode observar aqui os mancaizinhos, né? Então, ele vai ter um mancal aqui, um outro mancal aqui do outro lado. Esses mancais são lubrificados pelo próprio produto. E se o produto for tranqueirado, vai tranqueirar aqui, vai entupir aqui, e aí o equipamento não funciona direito. Então, aqui mostrando, né, uma outra imagem desse componente aqui, né, e as folgas, né, que a gente tem. Então, para você utilizar um acoplamento magnético,
e você tem uma criticidade de produto importante. Tem tamanho de partícula é um ponto, e se o produto ele é mais grudento ou menos grudento é um outro ponto. Né? Então, eu já participei de casos, né, que eu perdi posições para de selo mecânico para acoplamento magnético, e teve casos que eu ganhei, né, por conta desses problemas, né? Então, assim, e muitas vezes o fabricante ele não te fala que você tem limite de particulado. Né? O pessoal quer só vender, o cara vende, às vezes o cara não sabe também. Tem muita gente vendendo coisa que não sabe que está vendendo. E aí o processo, né? E eu estou falando que eu tô comentando aqui é caso que eu vi de empresa grande, né? Os caras compraram a bomba, aí começou a dar pau operacional, foram ver, eu falo para ele, veja bem, né, o particulado é maior, né, as partículas são maiores do que poderiam ser, etc e tal, e aparentemente os caras estavam bravos lá porque ele não tinha avisado isso quando vendeu o equipamento. Né? Então, fique esperto, né, com a questão de vazamento, fique esperto quando quebra, né, e fica esperto também com a questão das folgas, né, e do produto, né, que você tem que ter aí. O produto tem que ser mais limpo, não pode ser qualquer produto. E a máquina também ela é mais sujeita, ela é mais sensível a problemas operacionais. Né? Então, se você tiver problemas de cavitação, e é assim, né, a gente fala de cavitação, mas tem casos que não é impossível você trabalhar sem a bomba cavitar. Então, o pessoal sabe que vai cavitar. Então, ele vai embora, né? Eu sei que vai cavitar, fazer o quê, né? Faz parte da vida. Né? Então, já é um problema conhecido, né? E não tem como eliminar, porque o processo não permite. E nesses casos, então, também é proibitivo para esse tipo de equipamento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver interesse, né, na pós-graduação, Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais, você pode consultar os detalhes na página engenhariaecia.com/pós ou entrar em contato com a gente via WhatsApp, beleza? Um abraço e até a próxima oportunidade.